Dando início à solenidade, nomeamos as seguintes autoridades que compõem a mesa. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, doutora Marilena Indira Winter. Doutora Cibele Fernandes Dias, assessora do prefeito de Curitiba e advogada. Secretário-geral da OAB Paraná, doutor Henrique Gaeg. Ex-presidente da OAB Paraná, doutor Alfredo de Assis Gonçalves Neto. Presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, Tarcísio Kretz. Presidente da Comissão de Sociedades de Advogados da OAB Paraná, doutor Flávio Dumont Prado. Vice-presidente da Comissão de Sociedades e presidente em exercício do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Paraná, doutora Heloísa Guarita. Conselheira estadual da OAB e ex-presidente da Comissão de Sociedades de Advogados, doutora Maria Amélia Viana. E, com muita honra, o pai da doutora Patrícia Casilo, doutor João Casilo. Mencionamos também a presença da mãe da doutora Patrícia Casilo, doutora Regina de Barros Correia Casilo. Agradecemos também a presença das demais autoridades aqui presentes. Com a palavra, a presidente da OAB Paraná, doutora Marilena Indira Winter. Muito bom dia a todos e todas. Saúdo as pessoas já nominadas que compõem esta mesa, especialmente na pessoa do ilustre advogado, meu sempre professor, doutor João Casilo, e também da senhora Regina Casilo, que aqui se encontram, dizendo que, para nós, da OAB Paraná, é uma imensa honra estarmos aqui hoje, reverenciando a memória de uma pessoa, de uma advogada, que é amiga de muitos aqui, tantos que estão nos acompanhando, mas é alguém também que nos faz lembrar o quanto uma mulher pode deixar a sua vida impregnada na memória de todos, com tantas boas lembranças, com tão bons serviços prestados. Declaro aberta essa solenidade, agradecendo profundamente pela presença de cada um e cada uma. Agora, com a palavra, o presidente da Comissão de Sociedades, doutor Flávio Dumont Prado. Bom dia. Eu gostaria de iniciar cumprimentando a todos os meus colegas de mesa e agradecendo a presença de cada um e de cada uma, mas de uma forma muito especial dos familiares da Patrícia e dos colegas de trabalho dela no escritório Casilo Advogados. Na qualidade de presidente da Comissão de Sociedade de Advogados, tive a honra de ser chamado pela nossa presidente, doutora Marilena Winter, a fazer uma merecida homenagem póstuma à nossa querida amiga Patrícia Casilo. A data da homenagem foi escolhida também como prestígio ao importante mês de março, que é dedicado à mulher. Pelo fato da Patrícia ter sido, desde muito jovem, uma advogada brilhante e cativante, este evento está sendo organizado em conjunto com a Comissão da Mulher Advogada, que tanta luz tem trazido à advocacia feminina. A doutora Emma Roberta Palu Bueno, presidente da Comissão da Mulher Advogada, os meus sinceros agradecimentos pelo fundamental apoio recebido na organização deste evento. Sem a sua dedicação e empenho, esta homenagem não teria tido nunca o mesmo brilho. E não posso deixar de mencionar que nossa presidente, doutora Marilena Winter, não só com sua sugestão inicial de realização do evento, mas com o acompanhamento pessoal de cada detalhe, sempre deixando a sua importante contribuição de aperfeiçoamento, foi fundamental para a harmonização desta homenagem. Preciso também deixar os meus agradecimentos à nossa presidente das comissões, doutora Rafaela Kister, que, quebrando os protocolos necessários para atender à urgência do evento, dedicou-se de corpo e alma para tornar viável a homenagem de hoje. Este evento tem, portanto, a marca visível de 6 mulheres, doutora Marilena Winter, doutora Emma Bueno, doutora Rafaela Kister, doutora Maria Amélia Viana, que tanto se empenhou no belíssimo texto da homenagem, e doutora Heloísa Guarita Souza, minha vice-presidente, que acompanhou de perto comigo a organização do evento, e da nossa querida Patrícia Casilo, que é a homenageada de hoje. Antes, porém, de devolver a palavra a Emma, queria registrar o carinho que sempre tive pela Patrícia. Só consigo me lembrar dela com uma presença leve, agradável e carinhosa, onde quer que ela estivesse. Em reuniões da comissão, em eventos do CESA ou em festas de confraternização. Era sempre um grande prazer estar ao lado dela. Patrícia deixará um vazio que não conseguiremos preencher. E seu legado de gentileza permanecerá comigo como inspiração.
Agora convido a doutora Maria Amélia Viana, conselheira estadual e ex-presidente da Comissão de Sociedades de Advogados, para se dirigir ao púlpito para a leitura da homenagem. Enquanto isso, passaremos um vídeo de homenagem à doutora Patrícia Casilo, por todo o seu legado de excelência técnica e humanidade. O ano de 2022 iniciou com a triste notícia do falecimento da nossa querida Patrícia Casilo. E nesse mês da mulher, por iniciativa da diretoria da OAB Paraná, com a Comissão das Mulheres Advogados e da Comissão de Sociedades de Advogadas, estamos juntos aqui para render as merecidas homenagens a essa mulher excepcional. Patrícia Casilo foi membro atuante da Comissão de Sociedades de Advogados por 4 gestões, 2007, 2009, 2013, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021. As 3 primeiras presididas pelo exemplar Dr. Guilherme Kloss, e a última presidida pela minha pessoa. Convidada pela presidente Marilena Winter a compor o atual Conselho Estadual, declinou gentilmente do convite, justificando suas atividades laborativas. Com 48 anos, formada pela Universidade Federal do Paraná em 1996, juntamente com o nosso conselheiro estadual, aqui presente, Emerson Fukushima, e outros colegas, com especialização em Direito Empresarial na FAI e curso na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Patrícia estava voltada à administração e gestão do escritório Casilo Advogados, no qual era sócia. Seu escritório, tradicional banca da cidade, foi fundado por seu pai, João Casilo, por quem ela tinha profunda estima e admiração. Não apenas como profissional, mas também uma admiração paternal, fato que confidencializou por mais de uma vez a todos nós. Patrícia Casilo, não só quando atuava como gestora da Sociedade de Advogados, como também como membro da Comissão de Sociedades de Advogados da OAB Paraná, era unanimidade na responsabilidade, inovação, dedicação, serenidade e olhar humano. Começou na carreira jurídica muito cedo, inclusive em outras bancas, tendo trabalhado com o professor Alfredo de Assis Gonçalves,
ao qual agradeceu publicamente, em uma oportunidade, o incentivo aos estudos e a direção ao ramo empresarial. Sua disponibilidade na colaboração e na vontade de fazer sempre mais eram o seu grande diferencial. Preocupada em fazer o bem, fazia questão de participar de todas as campanhas promovidas pela comissão, inclusive incentivando a adesão das sociedades de advogados ao Pacto Global da ONU e à Agenda 2030. Após um evento de incentivo à adesão do Pacto Global da ONU, promovido pelo SESA Paraná e IAP, organizado pelo querido presidente Tarcísio Kreutz, aqui presente também, Patrícia conheceu a entidade beneficente Lar Mãe Maria e me disse: posso fazer mais. Por favor, fique à vontade para me procurar sempre que vocês precisarem. E assim fez por diversas vezes, inclusive às vésperas do seu falecimento, promovendo a última doação natalina. Esse era o lado social de Patrícia Casilo, que incentivava os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e atendia os carentes, sempre preocupada com a humanidade. Também tivemos a oportunidade de conhecer a Patrícia Casilo, mãe, esposa, companheira de Paulo e admiradora de seus filhos, Paloma e Pedro. Contava com muito orgulho das viagens e do surf de Pedro, bem como das peripécias de Paloma com o seu maravilhoso cabelo. Isso sem falar do seu amor incondicional pela mãe Regina Casilo e pelas admiráveis irmãs que citou várias vezes para mim, Lúcia e Ângela. Conhecemos também a Patrícia amiga, que nos fará muita falta em nossas jornadas laborativas, na qual podíamos compartilhar as incertezas da profissão, as inovações tecnológicas e os temas inerentes às sociedades de advogados. Nas palavras e sorrisos de Patrícia, encontrávamos a amiga apoiadora, incentivadora, cheia de admiração e amor. Patrícia Casilo era o retrato de uma mulher da atualidade, profissional responsável, dedicada à família e aos amigos, preocupada com o bem-estar social, não apenas dos colaboradores do Casilo Advogados, muitos aqui presentes, aos quais ela dedicava a prioridade necessária, mas também a toda a coletividade. Inteligente, mostrou a que veio, conquistou o seu próprio lugar, destacando características fortes que lhe eram próprias e que serão sempre lembradas por todos nós, mas sempre preservando e valorizando a sua marcante feminilidade. Aos familiares, gostaríamos de registrar, nesse mês de março, a nossa grande admiração pela mulher e advogada Patrícia Casilo. Fica sempre uma tristeza
Com o tempo, a tristeza torna-se amiga, como uma lembrança boa de um dia feliz. Nada do que passou está perdido, e o amor e o exemplo de Patrícia permanecem vivos, forte, alimentando o despertar de cada manhã. Quem partiu está em paz. Quem fica aprende a lidar com tanta saudade e recebe o consolo divino. Com saudade e carinho dos eternos amigos da OAB Paraná. Agora convido a presidente da OAB Paraná, doutora Marilena Indira Winter, e o presidente da Comissão de Sociedades para a entrega da Láurea Póstuma e as flores de homenagem à família da doutora Patrícia Casilo. Em ser advogada. Era o grande orgulho dela. Sempre nos disse isso. Muito obrigada. Jamais será esquecida. Linda homenagem. Minha filha está no céu, eu tenho muita fé em Deus, e esse momento é inesquecível para a nossa família, para o Casilo e para mim. Homenagem a Patrícia de Barros Correia Casilo, uma mulher que lutou pela profissão de advogada. Muito obrigada. Agora passo a palavra para o presidente da Comissão de Sociedades e Advogados, doutor Flávio. Ele falou que não gostaria de falar. Professor Casilo disse para mim que ele faz um registro de um agradecimento, mas, neste momento, ele dispensaria a sua manifestação. Então, agora eu passo a palavra e convido que venha ao púlpito o conselheiro estadual Emerson Fukushima, colega de turma da doutora Patrícia Casilo. Obrigado, doutora Ema, pelo convite. Cumprimentando
a nossa presidente, cumprimento as demais autoridades que estão na mesa. Fui pego de surpresa agora, doutora Ema. Acho que vocês querem que a gente fale em improviso, mas, de qualquer forma, a gente tem uma história muito grande com relação à doutora Patrícia. Ela sempre foi um exemplo. O que eu posso falar mais para os senhores, que durante a faculdade nós éramos bastante próximos, e ela, com um grande respeito, já carregando um sobrenome de enorme responsabilidade na faculdade, era um exemplo de aluna. As notas dela, assim, nos causavam inveja. A gente até pedia para que ela desse um pouquinho das notas dela para nós, para a gente poder passar direto, né? Mas, realmente, ela merece todas essas homenagens que estão sendo realizadas para ela, e muito mais. Ela, como profissional, como estudante, como aluna da Federal, deixa um grande vazio para todos os advogados, para a Advocacia do Paraná. Amanhã, nós estamos completando e vamos realizar o nosso jubileu de prata, de 25 anos, atrasado por causa da pandemia. O nosso amigo também da Patrícia, o Sandro Kozikowski, está aqui. E, junto na reitoria, também iremos homenagear a doutora Patrícia. Infelizmente, depois de 26 anos de advocacia, de formados, nós já perdemos 4 colegas de turma, 2 por Covid, ano passado, e, infelizmente, essa última perda da doutora Patrícia. Mas, de qualquer modo, ela sempre irá continuar na nossa memória. Talvez cometendo uma certa indiscrição, a Patrícia, ela tinha uma grande importância na advocacia, e a doutora Marilena havia reconhecido essa importância para a atualidade. E ela me disse, nesse último momento, quando nós conversamos pela última vez, acredito em novembro, que ela viria colaborar conosco mais intensamente na OAB do Paraná, mas por uma outra oportunidade. Por isso, ela tinha que fazer os trabalhos delas no escritório. Ela tinha uma responsabilidade enorme, com dezenas, centenas de advogados, colaboradores, e que, infelizmente, dessa vez ela não viria compor conosco, junto ao Conselho da OAB. Lembro também que a doutora Cristiane Bortolotto também foi colega de faculdade da nossa querida Patrícia. A gente acaba esquecendo um pouquinho, Cris, porque você se mudou para a turma da noite, mas a gente também lembra que a Patrícia, como era muito estudiosa, ela também assistia às aulas à noite. Ela não só satisfeita em assistir às aulas da parte da manhã, ela também cumpria um horário a mais para um maior aprendizado. E ela deixa esse legado para todos nós. A nossa turma de Direito da Federal, de 96, formada em 96, sentimos muito a falta dela. Ela era extremamente ativa no nosso grupo do WhatsApp, e com a notícia, infelizmente, eu acho que é uma coisa importante para se falar, até para a família, realmente a gente não acreditou quando veio a notícia. Ficamos 2, 3 horas debatendo, tentando receber alguma informação, e o Big nos comunicou de uma forma que foi muito chocante naquele dia. Para mim, particularmente, é como se tivesse aquele dia que, se você lembra, quando as torres gêmeas foram derrubadas lá nos Estados Unidos, esse dia que foi anunciado essa informação, realmente é algo que ninguém esperava. Uma pessoa tão boa, uma pessoa tão ativa. Então, dentro do improviso, doutora Ema, agradeço por nos permitir. Falo aqui em nome da turma de 96 da Federal. Amanhã, novamente, vamos realizar essa homenagem à doutora Patrícia, à presidente Marilena. E nossas condolências aos familiares, e pode saber que ela ficará sempre nos nossos corações e nos nossos cérebros. Tá? Grande abraço. Obrigada, doutor Emerson Fukushima. Agora eu passo a palavra para a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutora Marilena Indira Winter.
caríssimos colegas, eu quero agradecer novamente pela presença de todos aqui. Gostaria de agradecer especialmente também a presença do professor Luiz Fernando Coelho, do Dr. Constantino Comines, que veio também prestar a sua homenagem. Dizer que nós pedimos licença à família Casilo para prestar essa homenagem, porque nós sentimos necessidade de estarmos, em algum momento, juntos com a pessoa da Patrícia presente entre nós, para dizer que, como disse muito bem a dona Regina, professor Casilo, é muito bom lembrar dessa imagem de Patrícia como alguém que amou a advocacia, e essa é a casa da advocacia. Então, a memória de Patrícia, ela nos reporta a isso, a dedicação de uma advogada, antes de tudo. Uma mulher guerreira que viveu a sua vida, o vídeo feito aqui pelas comissões traduz muito disso, do sentimento que Patrícia passava para todos nós. E, sem muito mais palavras para definir este momento, dizer que nós agradecemos. Muito obrigada, dona Regina, muito obrigada, doutor Casilo, por essa pérola de pessoa que é a Patrícia. Muito obrigada por nos proporcionar a possibilidade de estarmos reunidos todos aqui, porque também queríamos muito deixar muito claro a vocês a importância desta grande pessoa, que foi amiga, que foi uma mulher guerreira, que viveu a sua vida como uma advogada. Um advogado tem que viver, dedicada ao trabalho, dedicada às pessoas, deixando em cada um a memória de uma vida bem vivida. E que, por tudo isso, queremos dizer que Patrícia está presente entre nós, sempre estará, e é o seu legado o que nós estamos homenageando aqui hoje. Muito obrigada por a sua generosidade de compartilharem conosco este momento. É um momento de bastante emoção para todos nós, e sabemos que cada um levará um pouco daqui, hoje, deste dia, justamente essa lembrança de Patrícia. E aquilo que o Emerson mencionou aqui, o Emerson Fukushima, eu tive esse contato com ela, e foi com muita alegria que ela me recebeu o convite para estar conosco. Então, era isso que eu queria dizer. Patrícia está sempre conosco e sempre estará. Muito obrigada. É uma honra poder reverenciar uma advogada como Patrícia Casilo. Muito obrigada. Um bom dia a todos. Agora, peço licença, antes de encerrar, para passar a palavra para o presidente do Instituto dos Advogados, doutor Tarcísio Kretz. Desculpe aqui, presidente Marilena, por quebrar esse protocolo. Procurarei ser o mais breve, mas eu não gostaria, na verdade, de deixar de passar e de compartilhar com essa plateia seleta, e com todos que estão aqui presentes hoje, a experiência que nós tivemos, na verdade, com a Patrícia. A família Casilo sempre foi uma família de open house. Eu me recordo, ainda como acadêmico, que o professor Casilo, muito embora naquela época não era professor, na época que eu estudava lá da Universidade Federal do Paraná, ele trazia vários palestrantes para Curitiba. Numa época que nós não tínhamos, evidentemente, internet, que nós não tínhamos, digamos, todas essas facilidades, celulares e tudo mais. E mesmo na qualidade de estudante, ele não se opunha que, eventualmente, fosse à sua casa. E estudante sempre com fome, né? Sempre... E o professor Casilo e a dona Regina sempre ofereciam jantares fabulosos, fantásticos. Então, se não fosse por outra razão intelectual, pelo menos por nós estarmos naquele convívio, né? E na certeza de que nós gostaríamos, pela inspiração do professor Casilo, de nos tornarmos advogados e estarmos dentro dessa, digamos, desse círculo. Não foi à toa que o padre Gustavo Henrique Pereira acabou agraciando a dona Regina como a mãe universitária. Eu me recordo disso. E todos nós, então, sentíamos, né, como se fossem seus filhos, né? E ela sempre foi dessa maneira, muito aberta,
muito dada, né, em todas as circunstâncias. Eu também me recordo, numa época em que não havia assim, uma globalização tão intensa, que a dona Regina era muito preocupada com esses visitantes estrangeiros, os professores estrangeiros, e sempre nos dava a possibilidade de, eventualmente, entregar alguma lembrança do Paraná. Quantas gravuras do Poti não foram entregues para os professores de direito que foram convocados ou que vieram, eventualmente, até a nossa cidade. Eu tive a oportunidade de conhecer a Patrícia na casa da minha sogra, porque nós tínhamos amigos comuns, então existiam lá alguns churrascos, etc. e tal, com os quais a gente participava. E ela sempre foi, né, uma pessoa, digamos que você rapidamente tinha intimidade com ela, justamente com o pai e com a mãe, por ela ser aberta, né? Então, eu me lembro que nós sempre nos sentíamos à vontade de conversar com ela, né, apesar de ela ser muito intelectual, muito séria, né, mas na intimidade sempre foi essa pessoa bastante aberta. Eu gostaria também de agradecer todo o apoio, de forma incondicional, que a Patrícia deu para o César. Estamos aqui com o professor Alfredo Assis Gonçalves Neto, que foi um dos presidentes do César, mas nós temos aqui do nosso lado o professor João Casilo, que foi um dos fundadores do César Nacional. E, salvo o melhor juízo, foi o primeiro presidente da seccional do César do Paraná. Foi o professor Casilo que trouxe, na verdade, o César para o Paraná. Então, a Patrícia sempre, fosse com grana, fosse com apoio, fosse com participação, ela sempre nos ajudou, em qualquer circunstância, né? Essas que foram lembradas, do lado das meninas, em nenhuma das atividades que nós fizemos, por exemplo, dentro do Instituto, também ela deixou de colaborar. E eu fiquei muito orgulhoso de, ao lado da Maria Amélia, se me falha a memória, nós trazermos como associadas do Instituto, professor Assis, tanto a Patrícia quanto a Maria Amélia, né, que não eram ainda associadas do Instituto, como a professora Marilena, como a nossa presidente Marilena, há mais tempo, né, o Flávio, e nós tivemos, então, a oportunidade de recebê-la dentro do Instituto. Finalmente, eu gostaria de falar para vocês de duas situações na minha vida com as quais eu confidenciava e, na verdade, trocava figurinhas com a Patrícia. A primeira delas era com relação a questões administrativas. Claro, a gente fazendo parte do César, das sociedades de advogados, em alguns momentos nós temos que trocar ideias com alguém, seja com relação à relação com as secretárias, com os funcionários, com relação à equipe de advogados, com relação aos nossos relacionamentos com outros escritórios de São Paulo, do Rio de Janeiro, que às vezes eram maior, ou seja, com relação à maneira com que nós podemos, digamos assim, nos relacionar com os nossos clientes. E eu me recordo que, em mais de uma ocasião, nós tínhamos clientes em comum, ou seja, clientes que, na realidade, para algumas ações contratavam o meu escritório e, em outras circunstâncias, contratavam o escritório do professor Casilo. E nós tínhamos um diálogo muito aberto, porque nós sabíamos que, na verdade, o que era mais importante era o interesse do cliente. E essa conversa, esse diálogo, e às vezes para fazer com que o cliente compreendesse as dificuldades do caso ou as consequências do caso, né, uma questão tributária, uma questão empresarial, e às vezes elas precisavam se conversar juntos. Nós tínhamos um ambiente muito agradável para justamente buscar, para puxar e para demonstrar que os interesses eram congruentes, independente dos advogados que patrocinavam as causas. E, em outras ocasiões, eu tive circunstâncias onde nós tínhamos clientes adversos. E lá estava de novo a Patrícia conversando comigo com muita tranquilidade. Cada um defendendo os interesses dos seus respectivos clientes, mas nem por isso nós não tínhamos diálogo. E não foi uma nem duas vezes que nós acabamos fazendo acordo, ou até mesmo depois de condenações, nós conseguimos fazer determinados ajustes, justamente porque havia essa confiança mútua, né, recíproca. Então, era fácil de conversar. Era uma maneira muito tranquila
né, para nós tocarmos, digamos assim, esses processos. Então, era isso, presidente Marilena, desculpe aqui ter interrompido e quebrado o protocolo, mas eu não gostaria de deixar de compartilhar com vocês essa vida profissional da Patrícia e que nós tivemos a oportunidade de vivenciar, de compartilhar, né? Ela como mãe, ela como advogada, e ela sempre muito preocupada, né, com as coisas da advocacia, da sociedade, né? E isso sempre nos dava um ânimo para a gente seguir avante. Muito obrigado a todos, presidente Marilena, por ter dado essa oportunidade para que nós possamos aqui também compartilhar esses momentos. Tarcísio, presidente Tarcísio, foi muito importante esse seu depoimento, e acho que é isso, a nossa solenidade aqui, embora investida de um certo formalismo, é isso, é porque nós queremos realmente trazer essa homenagem. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui têm muito a dizer sobre o seu convívio, a sua convivência com a Patrícia. Muito obrigada pela sua participação também. Eu devolvo a palavra para o cerimonial, mas também registro que, se alguém quiser se pronunciar, se manifestar, por favor, fiquem bastante à vontade. Por favor, com a palavra. Acionar o microfone, pode falar daí ou daqui, como preferir. Estão me escutando? Bom dia a todos. Sou Luiz Moreira, advogado do Departamento Societário do Casilo. Em nome, acho que, de muitas pessoas, inclusive minhas colegas aqui da equipe, que trabalharam diretamente com a Patrícia, foram supervisionadas pela Patrícia, acho que aqui a nossa homenagem que a gente pode prestar para a Patrícia, porque, sendo bem sincero, ser um advogado bom, tecnicamente, é fácil. Senta na cadeira, estude, trabalhe. É fácil, com dedicação, que aí você consegue. Agora, ser bom como pessoa, isso é muito difícil. Antes de integrar o Casilo, né, eu venho de uma realidade onde tive muitos chefes ótimos tecnicamente, ótimos, mas não eram pessoas incríveis. Vão entrar, vão sair da vida, as pessoas não vão esquecer delas. Efêmero. Agora, a Patrícia, como ser humano, ela deixou grandes ensinamentos para todos que trabalharam com ela, em especial para essa equipe aqui. Em especial para essa equipe aqui. Então, acho que eu aqui falo em nome de todos, que todos aqui vão continuar o legado dela. Todos vão continuar o legado dela, o escritório também permanece forte, né? E continuaremos. Sempre firme nos ensinamentos, porque era isso que ela ia querer. Obrigado. Obrigada, doutor Luiz. Agora eu passo a palavra para o ex-presidente da OAB Paraná, professor Alfredo de Assis Gonçalves Neto. Obrigado, presidente. Eu quero rapidamente, e sem protocolo algum, já que foi quebrado, dizer o seguinte: eu tinha muita vontade de fazer algum tipo de homenagem à Patrícia, mas quero lembrar uma coisa que me marcou muito. A Patrícia foi estagiária do nosso escritório, começou a advocacia como estagiária do nosso escritório. E lá se integrou como advogada, mas, infelizmente, foi aliciada pelo seu pai. E deixou um vazio muito grande no nosso escritório, que até hoje é sentido. Eu, por muito tempo, nutri a esperança de que ela acabasse voltando para o escritório, porque sabia que relacionamento de pai e filho não é muito fácil. Mas, infelizmente, ela admirava demais o pai para sair de lá. Eu talvez seja uma das poucas pessoas que me emocionou na despedida, e ela própria acabou chegando às lágrimas quando disse que ia sair do escritório.
mas mostrava aí não só a afinidade com o pai, mas um projeto de auxiliar o pai na advocacia. E passou a ser a referência do escritório Casil. Eu não podia, portanto, deixar de fazer esse registro. E, claro, dizer que a iniciativa da Ordem em fazer essa homenagem, para mim, foi também muito emocionante e me tocou muito de perto. Obrigado. Nós queremos também agradecer a gentileza do nosso prefeito, Dona Regina, o prefeito Rafael Greca, que enviou a doutora Cibele aqui, representando a pessoa dele também numa manifestação de imenso carinho, né, pela Patrícia. Muito obrigada, doutora Cibele, por estar conosco. Então, encerrando essa solenidade, agradecemos mais uma vez a presença de todos e todas na homenagem da doutora Patrícia Casilo, advogada de extrema e reconhecida excelência técnica, mas também de rara humanidade, legado que seguirá sempre conosco. Obrigada.